Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no dia 19 de julho, estamos no domingo, 16º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meu irmão, minha irmã, Jesus pregou 3 parábolas. A parábola do joio e do trigo, da semente de mostarda e do fermento na massa. Depois que ficaram a sós com Jesus, os discípulos pediram para lhes explicar somente a do joio e do trigo. E Jesus lhes explicou que o semeador era ele, que a boa semente são os filhos do reino, que o joio são os filhos do maligno, que o campo é o mundo e que a colheita é o fim do mundo. Esta parábola é uma advertência contra o otimismo triunfalista, a pressa insensata e a arrogância sectária. Muitos pecam por otimismo triunfalista e arrogância sectária. Pensam a realidade de maneira simplista. De um lado está a igreja, feita unicamente de pessoas boas
e do outro mundo, cheio de filhos do maligno, sem esperança de salvação. Trata-se de uma triste arrogância. A própria igreja se encarrega de destruir essa visão de uma comunidade feita só de santos. A igreja é como o campo no qual crescem tanto o trigo quanto o joio, os bons e os maus. Graças a Deus. Se a igreja não recolher também os pecadores, significa que eu não posso estar nela. Se a igreja fosse feita só de santos, eu me sentiria como um mendigo à porta do hotel 6 estrelas, desprezado, suportado com má vontade por uma elite de gente perfeita. Evidentemente, isso não deve absolutamente justificar o pecado. Devemos todos lutar com todas as forças, odiar com todo o coração o pecado. Mas o pecador tem lugar na igreja, graças a Deus. A parábola é também um antídoto contra a pressa insensata. O tempo do julgamento ainda não chegou e até lá não sabemos quem é trigo e quem é joio, quem vai se salvar e quem vai ser condenado. O mundo e a igreja não se dividem entre filhos das trevas e filhos da luz. Pelo certo, somos todos filhos das trevas. Somos todos joio, chamados, porém, a nos tornarmos filhos da luz e bom trigo de Deus. Na natureza, o joio não pode se transformar em trigo. Na igreja, pela graça de Deus, podemos deixar de ser filhos do maligno para nos tornar filhos de Deus. É, portanto, insensato e também arrogância condenar alguém como filho do maligno destinado ao inferno. Santo Agostinho tem uma afirmação que nos alerta. Ele diz assim: quantas ovelhas estão fora e quantos lobos estão dentro? Mais uma vez, não se trata de classificar ovelhas e lobos, e isso somente o juiz pode fazer. Impaciência é a atitude de quem se acha no direito de julgar quem é joio, que deve ser arrancado do mundo e da igreja. Os impacientes são os que só sabem invocar castigos divinos contra os outros e se acham no direito de apontar os que Deus deve fulminar. São os que se comprazem em excomungar os outros, julgando-se mais católicos do que o Papa. Eles são movidos por um zelo falso que os leva a condenar os outros sem caridade e autocrítica. O silêncio e a paciência de Deus chegam quase a escandalizá-los. Aqui, mais uma advertência. Se tudo isso a gente aplica muito facilmente aos outros, é preciso usar a mesma medida para si próprio. A igreja é como o campo, em que o joio e o trigo crescem juntos. Na igreja podemos crescer, podemos nos converter, sobretudo, podemos imitar a paciência de Deus. Santo Agostinho dizia: os maus existem no mundo ou para se converterem, ou para que por eles os bons exercitem a paciência. Paciência não é resignação ao mal. Paciência não é passividade frente ao pecado. Exatamente o inverso. Paciente é o que persevera no bem, porque sabe que ele triunfa, mesmo que tudo pareça demonstrar o inverso. Muitos perderam a paciência cristã, porque se renderam à lógica do pecado, se aliaram aos corruptos, entregaram-se à lei do mais forte. A esses, a parábola de hoje continua como uma advertência e como um chamado à esperança. O pecador pode se converter, por mais ruim que seja, pode ainda se tornar grande santo. No reino de Deus, não há lugar para pessoas impacientes, para os que desistiram do bem e para os que se consideram no direito de julgar e de se separar dos maus. A paciência de Deus deve ser para nós um modelo. O que fazer com o pecador? Nada.
como o joio, devemos deixá-lo crescer. Crescer para se converter, se santificar. O que devemos fazer não é impedir esse crescimento, é nos esforçar para favorecer tal crescimento. O mesmo vale para nós. O que a igreja deve fazer comigo, pecador? Deixar crescer. Se alguém peca, deve ser corrigido com amor. Se eu peco, espero ser corrigido para que não seja condenado no julgamento final. Todos nós somos joio em caminho de nos tornar trigo puro de Deus. Para isso devemos nos ajudar uns aos outros, rezar uns pelos outros, nos encorajar na prática do bem, corrigir com caridade, estimular na busca da salvação. Meu irmão, minha irmã, recebamos na missa de hoje o grão de trigo caído por terra, que morreu, produziu abundante fruto, que foi triturado para ser pão que desce do céu, para nos alimentar e nos fortalecer.